Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 28 de maio, o último domingo cheio de competições europeias. Afinal de contas, várias competições vão se encerrar nesse domingo. Então, para você que gosta de trabalhar as competições europeias, aproveite, mate a sua saudade, porque depois somente final de julho, início de agosto, tá? Então, vamos tentar juntos aqui aproveitar as melhores oportunidades ou fugir das maiores pegadinhas. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair, para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Começamos o nosso planejamento às 9h30 da manhã e eu vou trazer essa última rodada algumas oportunidades que podem passar despercebida porque tem mais a ver com quesito emocional do que propriamente com favoritismo envolvido, tá? 9h30 da manhã eu tenho um jogo do Feyenoord contra o Vitesse. O Feyenoord já é o campeão da Holanda. Ele não será ameaçado pela equipe do PSV ou por qualquer outra equipe holandesa. Porém, é o último jogo da equipe dentro de casa com o seu torcedor. E é uma equipe que conseguiu manter a invencibilidade em casa durante 16 partidas. Vai enfrentar um Vitesse que não está ameaçado de rebaixamento. Como visitante, não foi um adversário tão forte assim. Não briga por mais nada, já está de férias. Então eu acredito que pela oportunidade de ser uma despedida da torcida, pode valer alguma coisa a favor desse Feyenoord, tá? Então não vou usar muito estatística nesse vídeo de hoje, vou falar muito mais sobre possíveis oportunidades que a gente deixa passar. Eu, como um trader, vou acordar cedo e vou ficar de olho nessa possibilidade de imposição do Feyenoord dentro de casa, apesar de já ter sido campeão com outras rodadas de antecedência, mas essa possibilidade do Feyenoord vir jogar sério para se despedir da sua torcida, de manter a invencibilidade dentro de casa, de terminar a temporada, de terminar esse campeonato que ele já foi campeão com mais uma vitória. Então eu venho para ficar de olho nesse possível back ao Feyenoord aqui próximo de 1,30, e se você é punter e vai trabalhar numa casa de apostas, sinceramente eu vejo algum valor por aqui, viu? Se você puder assistir alguns minutinhos no início do jogo para identificar se essa imposição do Feyenoord vai ser de fato confirmada, é bem interessante, tá bom? 10h30 da manhã nós temos a última rodada da Bundesliga 2. Tem vários jogos da Bundesliga 2 que eu quero comentar com vocês, mas esses dois aqui são, sem dúvida, um dos mais importantes porque eles envolvem o mesmo objetivo, que é a classificação para a primeira divisão. Na primeira divisão nós já tivemos a confirmação do Hertha Berlim sendo rebaixado, e aqui na segunda divisão nós já tivemos a confirmação do título e da vaga para o Darmstadt, que fez uma temporada excepcional. Já vou comentar dele também ali embaixo, contra a equipe do Greuther Fürth. Porém, Hamburgo e Heidenheim disputam a mesma vaga de acesso direto. O Heidenheim tem uma vantagem de 1 ponto e o Hamburgo, nesse momento, está na terceira colocação. Ele não pode ser alcançado pelo São Paulo, pelo Paderborn, pelo Fortuna, ou seja, no mínimo o Hamburgo vai disputar de novo, pela segunda temporada seguida, o playoff de acesso, onde ele faz um jogo ida e volta contra o antepenúltimo da primeira divisão. Nesse momento é o Bochum, que já esteve recentemente na segunda divisão, mas pode ser o Hoffenheim, pode ser o Stuttgart, pode ser outra equipe, o Schalke, que é o atual campeão da segunda divisão, dependendo da última rodada, que vai acontecer no sábado. Eu estou gravando esse vídeo na tarde de sexta-feira, então eu não sei como foi a rodada de sábado. Provavelmente você está vendo esse vídeo já sabe qual é o confronto que ou o Hamburgo ou o Heidenheim irá fazer. Então as duas equipes enfrentam equipes praticamente já rebaixadas. O Sandhausen já está rebaixado, o Regensburg tem uma chance remotíssima, tá? Porém, o mercado confia um pouco mais no Hamburgo do que no Heidenheim, que tem uma cotação um pouco mais alta, tá? As duas equipes precisam vencer. Muito provavelmente a gente vai ter imposição do favorito por aqui. Porém, eu acredito que o Hamburgo é um pouco mais forte em algumas características, principalmente de bola aérea, de contra-ataque. Eu acho que é um time um pouco mais encorpado essa temporada. Porém, o Hamburgo é um time que traz vários fantasmas de outras temporadas para cá, né? O Hamburgo está preso nessa carinhosamente chamada por mim caverna do dragão chamada Bundesliga 2 desde 12 de maio de 2018, né? O fatídico dia que o Hamburgo quebrou aquele relógio lá, onde dizia que ele estava há X anos sem ser rebaixado, né? Nunca tinha ido para a segunda divisão. Quando foi, nunca mais saiu dali dessa caverna do dragão. E eu já vi o Hamburgo vacilando várias vezes na última rodada. O Hamburgo geralmente é um time que começa muito bem a temporada, parece que vai e no final
Não vai. Essa foi mais uma delas, né? O Hamburgo chegou a liderar várias rodadas e, de novo, tá aí podendo disputar playoff e tendo o risco de não ir de novo. Porém, a torcida acredita, vai fazer muita festa, a torcida do Hamburgo fora de casa faz um barulho do caramba. O Hamburgo vai pra cima, assim como a do Heidenheim, obviamente. São duas equipes que eu gostaria de ver na primeira divisão, sinceramente, de novo. Porém, só uma delas, provavelmente direto, né? Só uma delas vai. Pode ser que as duas consigam via playoff também, mas aí é outro vídeo, é mais pra frente. Se você vem pra trabalhar a Bundesliga 2 a favor dessas duas equipes, a minha dica pra você é cuidado, porque tem muito nervosismo, tem muita ansiedade envolvida. Eu tenho o Regensburg com alguma chance ainda, falando do Heidenheim, eu tenho o Regensburg com alguma chance ainda de poder ficar com a vaga de playoff do Arminia Bielefeld. Então, eu sinceramente viria para esse jogo mais pensando em gols dos dois jogos do que propriamente a favor. Mas tem motivo, tem base, tem fundamento para vir buscar esses dois backs por aqui. O que eu te aconselho é assista um pouco do jogo para verificar que tipo de risco o Hamburgo pode correr contra um Sandhausen já rebaixado e o que o Regensburg pode apresentar de dificuldade para o Heidenheim. Lembrando que a última partida do Regensburg contra a equipe do Braunschweig fora de casa, esse 2-1 aqui depois de uma sequência enorme sem vitória, foi um jogo muito bom. Me causou assim uma boa impressão no Regensburg, mas provavelmente será um time de terceira divisão no ano que vem. Enfim, para vocês que vêm trabalhar a favor desses dois amigos aqui, cuidado. Acho que é um jogo para gols, tá? Veja a possibilidade de 2,5 nos dois jogos. Ambas marcam também nos dois jogos. Fica muito de olho nesse Hamburgo na bola aérea, tá? É um time muito forte. Arsenal e Wolverhampton, meio-dia e meio na Premier League, também é um jogo muito parecido com o Feyenoord. Não foi campeão, não será campeão, não disputa outra competição, nem a Copa da Comunidade, que a gente gosta de chamar, né? Community Shield, eu não falo inglês, não sou poliglota, mas é a Copa da Comunidade, a Carabao Cup, nem a FA Cup, foi eliminado da Europa League, não vai perder a segunda colocação, também não vai ganhar a primeira. Eu sei que brinquei durante toda a temporada que o Arsenal foi um time amarelão, foi um time pipoqueiro, mas acaba sendo um pecado com o time do Arteta, porque disputar contra o Guardiola é muito complicado. Esse City do Guardiola é um tubarão muito difícil de ser batido nas competições de ponto corrido, e você ter liderado a Premier League, se eu não me engano, está entre 28 rodadas ou 31, não consegui gravar ainda a quantidade de rodadas que o Arsenal do Arteta liderou essa Premier League, mas você não consegue liderar 30 rodadas de uma competição que o City está envolvido se você não for muito bom. Perdeu fôlego no final, perdeu, mas tem que aplaudir essa temporada do Arsenal, e eu acredito que esse último jogo dentro de casa contra um Wolverhampton que não briga por mais nada também é uma oportunidade do Arsenal se despedir bem da sua torcida, sinceramente. Então eu gostaria de vir para cá para de novo consultar esse possível back favorito no primeiro tempo, eu como um trader, tá? E gosto de pensar também em você que seja um apostador que vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto de pensar nessa vitória do Arsenal, tá? Eu acho que é um bom jeito de se despedir da sua torcida numa temporada que foi muito legal. Vamos ser sinceros, né? Eu acho que o Guardiola, ele consegue elevar o nível da competição assim de um jeito absurdo. A gente já viu o Liverpool sendo vice-campeão, sei lá, com 97 pontos. É uma coisa absurda de se pensar, mas o City consegue fazer isso com seus adversários e para mim a gente tem que aplaudir esse Arsenal e pode ser um jogo para buscar essa vitória do Arsenal porque é uma despedida da sua torcida, tá? A mesma coisa vale para Barcelona e Mallorca. Eu não vou nem perder muito tempo aqui porque eu copiaria e colaria o que eu falei do Arsenal aqui, tá? Acho que foi uma boa temporada do Barça. Aqui no caso do Barça, como ele foi campeão com muita antecedência, ele já vem tirando o pé há muito tempo. O Lewandowski já foi confirmado como artilheiro. Aliás, como faz gol esse Lewandowski, né, cara? Eu tava vendo uma estatística, desde que ele se tornou profissional, ou nos últimos 10 anos, ele chegou a vencer com o Lech Poznan, a Liga da Polônia. Depois ele foi pro Dortmund, ele ganhou 2 Bundesligas com o Dortmund. Depois ele foi comprado pelo Bayern de Munique, ele ganhou todas as competições que ele disputou com o Bayern de Munique na Bundesliga. E depois ele veio agora pro Barcelona e venceu a La Liga. Então é um cara que adora ganhar campeonato nacional e é um cara que é artilheiro assim quase que o tempo todo. E é uma oportunidade do Barcelona finalizar a sua temporada diante da sua torcida, né? A despedida diante da sua torcida. Não jogou bem contra o Valladolid, não jogou bem contra o Vallecano, vem perdendo fora de casa, vem assim cagando e andando para a competição, com perdão da palavra, mas é uma oportunidade de se despedir, tá? Então também vejo com bons olhos, pelo menos consultar esse back no Barcelona em relação ao trade, numa bolsa esportiva. Também acho que tenha valor aqui essa vitória do Barça dentro de casa. Lembrando, não importa de nada, é só mesmo a questão de despedida, que pode ser uma boa oportunidade, né? Eu, sinceramente, vou ser sincero, eu sou muito mais favorável a olhar com carinho essa situação de despedida da torcida, tendo feito uma boa temporada, sendo eu um time muito melhor do que o meu adversário, do que o tal do must win. Porque no must win tem nervosismo, tem ansiedade, tem erro individual, tem o cacete a quatro. Mas na situação, campeonato já decidido, seja você um campeão ou não, você tá leve. Principalmente porque Vitesse,
Wolverhampton e Mallorca não brigam por merda nenhuma. Então pode ser oportunidade. Já falando em briga, já que a gente tem o must win também presente, né? Necessidade de vitória, o pessoal gosta de internacionalizar termos. O Atlético Bilbao pega o Elche, que é um time já rebaixado, mas que vem complicando a vida de um monte de gente. Empatou com o Getafe, venceu o Atlético de Madrid, empatou com o Sevilha, ou seja, aquele cara que já tá afundando na areia movediça, quem consegue agarrar, ele tá agarrando. Mas ele vai cair sozinho, pelo visto aqui, porque o Atlético Bilbao tá muito longe da zona de rebaixamento. Porém, é um time que ainda tem chance de disputar uma Conference League. Tem a mesma pontuação do Osasuna, tem disputa entre o Girona, o Sevilha, o próprio Bilbao. Então, assim, tem muita gente disputando a mesma vaga e quem pega o pior adversário essa rodada é o Bilbao. Então tem que aproveitar dentro de casa. É um time que dentro de casa essa temporada não foi perfeito, mas é um time que toma pouco gol, pelo menos, tá? Como visitante, o Elche venceu uma partida. Eu também gosto de pensar nessa vitória do Bilbao por aqui, tá? Não é uma equipe que eu acompanhei durante o ano todo. Raramente faço back ao Bilbao, mas pode ser pelo menos uma consulta, tá bom? Nos jogos para gols desse domingo, o AZ Alkmaar disputa contra o PSV uma possibilidade de ir para a Europa League. Nesse momento ele tá na Conference League. Se ele vencer, ele chega a 70 pontos e aí torce contra o Ajax, que vai pegar uma pedreira fora de casa. Então a disputa do AZ Alkmaar não é contra o PSV, é contra o Ajax. O PSV já tá garantido aqui se o Ajax não vencer na segunda colocação. Eu não me lembro o critério de desempate da Holanda. Eu não sei se é número de vitórias, posso consultar aqui nesse exato momento com vocês para ver qual que é o critério de desempate na Holanda. Deixa eu ver aqui. Diferença de gols, se terminarem com a mesma pontuação. O time do PSV marcou 87, tomou 39, o Ajax marcou 85, tomou 35. É um saldo de gols muito parecido, tá? É um saldo de gols muito parecido. Então ainda existe a chance do PSV ficar de fora. Então o PSV não pode jogar esse jogo de qualquer maneira. Por isso que eu acho que pode ser um jogo interessante para pelo menos um over 1,5. Mas essa cotação aqui, meu Deus do céu. Enfim. Dá para trabalhar no live. Se for trabalhar alguma coisa para gols, o 2,5 pode ser interessante. Os últimos confrontos entre eles, 2-1, 3-0, 2-0, 3-1 e 1-0, tá? Necessidade dos dois lados, principalmente para o PSV, um empate basta, né? Porque aí chegaria a 73 pontos, o Ajax pode ir no máximo a 7-2, bastaria. Pro AZ Alkmaar não, o AZ tem que vencer. Jogo na Bundesliga 2 do Greuther Fürth contra o Darmstadt já é campeão, joga leve, joga solto, o Greuther Fürth também não busca mais nada. Geralmente, dentro de casa, o Greuther Fürth gosta de marcar gols. Acho que pode ser um jogo interessante para gols. O único jogo que não vale de nada desse domingo que eu trouxe aqui para gols, porque o Darmstadt joga muito leve nesse jogo e provavelmente vai dar espaço e vai aproveitar oportunidades. Paderborn e Nuremberg é um cenário específico aqui que eu quero para trabalhar gols, que é o Paderborn na frente. Como o Paderborn não briga por mais nada, o maior interessado nesse jogo é o Nuremberg. Nuremberg, deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Nuremberg tem 36 pontos. Se o Nuremberg empatar esse jogo, ele já escapa. Porque no máximo aqui o Arminia poderia ir a 37, e eu acho que no número de saldo, eu acredito que o Nuremberg está um pouco melhor. Mas mesmo assim, não é esse cenário que eu quero. O cenário que eu quero é o Paderborn na frente. Porque se o Paderborn estiver na frente e o Arminia Bielefeld vencer ou estiver vencendo o seu jogo contra a equipe do Magdeburg, que é uma equipe difícil, você vai ter um Nuremberg que é muito bom defensivamente quando está empatando ou vencendo, mas muito desorganizado quando está perdendo. Você vai ter um Nuremberg indo para cima. E o Paderborn é muito forte de contra-ataque, além de ser um excelente time dentro de casa. Olha só, os últimos 4 jogos, 4 vitórias seguidas, inclusive contra o vice-líder por aqui, tá? Então, se eu tenho o Paderborn na frente e o Nuremberg se expondo, eu tenho oportunidade de gols. Esse é o cenário que eu quero. Em Magdeburg e Arminia Bielefeld, eu não quero nenhum cenário específico. Eu já vejo uma possibilidade de gols logo no início, porque o Magdeburg é um time muito maluco, independente se ele tá vencendo, perdendo, empatando, ele continua indo pra cima, toma e faz muito gol, lembrando que o Magdeburg é o atual campeão da terceira divisão. Aliás, agora o Elversberg já foi campeão, né, praticamente, mas ainda era o campeão da Bundesliga 3, da terceira divisão da Alemanha, desculpa. E o Arminia Bielefeld precisa vencer. Então eu vou ter exposição e oportunidade para contra-ataque. Posição e oportunidade para contra-ataque. O último jogo do Arminia Bielefeld, dentro de casa, onde ele precisava vencer, contra o Paderborn, foi 2-2. Então eu gosto de pensar em gols por aqui. Agora eu entro na parte da Premier League. O Aston Villa pega um já classificado para a Europa League, Brighton, precisando de uma vitória para confirmar a sua vaga na Conference League. Ou seja, o Brighton já foi para uma competição europeia, o Aston Villa quer confirmar sua vaga em outra competição europeia. Precisa vencer porque o Brentford ainda tem
chance, o Tottenham ainda tem chance e, obviamente, o próprio Brighton ainda tem chance. Então, vai pegar uma equipe que já foi confirmada na Europa, na competição europeia, já empatou com o City, né, deu tudo ali contra o City, conseguiu diante da sua torcida, teve várias despedidas ali, pode ser que alguns jogadores, principalmente o McAllister, não continue. Foi uma temporada absurda do Brighton, mas pode ser um jogo onde o Brighton deu uma desacelerada, não briga por mais nada. Então, pode ser um jogo sim do Aston Villa, que vem numa excelente fase, vencer. Só que como o Brighton é um time muito maluco no seu estilo de sair jogando, eu acho que pode ser um jogo para gols, porque eu posso ter um Aston Villa marcando primeiro, um Brighton indo para cima desorganizado, né, porque não tem nenhum tipo de preocupação. O Aston Villa pode enfiar mais gols por aqui, então gosto de pensar em gols por aqui. Brentford City, o Brentford precisa da vitória porque ainda tem chance de disputar a Conference League, independente, né? Ele não pode olhar para o jogo do Aston Villa, todos os jogos vão ser no mesmo momento, ele tem que olhar para o seu jogo e fazer a sua parte. Não é fácil vencer o City, só que é um City muito provavelmente alternativo, porque alguns dias depois eu tenho a final da FA Cup contra o United, depois em Istambul a final contra a Inter da Liga dos Campeões. Então é muito provável que o City coloque um time misto e a gente pode ter gols por aqui também. Não duvide, ambas marcam, over 1,5, pode ser interessante. Outros dois jogos que envolvem rebaixamento é o Leeds e o Leicester. Os dois precisam vencer e os adversários mudam um pouco, porque o Tottenham ainda briga pela vaga na Conference League, precisa muito ir para cima também. Então pode ser um jogo aqui também de ambas marcam, um jogo de trocação, um jogo de gols. E Leicester e o West Ham não briga por porcaria nenhuma, né? Não vai cair, não tem nenhuma chance de disputar nada. Não sei se já deu férias para os jogadores, se vai misto, se não vai, mas o Leicester precisa vencer. O Leicester briga diretamente com o Everton para tentar escapar. Só que o Everton tem um confronto contra um time também que não briga por mais nada. Mas enfim, a gente fala do Everton já já. Então também gosto de pensar em gols por aqui. O grande problema é, se o West Ham vir só para passeio, né, para cumprir tabela, o Leicester pode abrir o placar e segurar até o final. E aí pode ser um jogo ruim, por isso assista. Do Brasileirão, eu trouxe um jogo que eu gosto de pensar em gols por aqui, que é o Internacional e o Bahia. Eu assisti o jogo do Internacional contra o Metropolitano na Libertadores e vou falar para vocês, meus amigos, que defesa frágil do Internacional, hein? Puta merda, que defesa frágil do Internacional. Poderia ter tomado um gol no último lance ali de bola parada, mas é um time que melhorou ofensivamente. Eu vi várias valências do Inter nesse jogo, pelo menos em contra-ataque, e pegando uma defesa que também não tá muito organizada, como a do Bahia, né? O Bahia já tomou 12 gols nessa competição. Eu acho que a gente pode ficar de olho em pelo menos 2 gols por aqui também, o Inter no Beira-Rio, que veio pressionado pro jogo contra o Metropolitano. O Mano Menezes falou que tinha que vencer e venceu. Quase não venceu, mas venceu. E agora, de novo, diante da torcida, vai ter protesto, obviamente. Alguns dirigentes do Inter já saíram fora do cargo, o Mano Menezes esteve ameaçado depois da derrota no Grenal. Acho que é um jogo pro Inter vir pra cima, mas isso não quer dizer que vença, tá? Confia muito mais em gols por aqui. Nos jogos extras desse domingo, nós temos, na Bélgica, disputa direta entre Antuérpia e União Saint-Gilloise. É a penúltima rodada por aqui. Isso significa que quem vencer esse jogo muito provavelmente será campeão, tá? Muito provavelmente. Então é um jogo muito importante. Marca aí no seu relógio 8h30 da manhã. 9h30 da manhã, Twente e Ajax. O Twente foi uma das melhores equipes dentro de casa na competição. Não perdeu nenhuma. É um dos únicos, junto com o campeão Feyenoord, invictos na competição. Vai enfrentar um Ajax que fora de casa também é muito forte. O Ajax precisa da vitória para tentar, talvez, dependendo da derrota do PSV e algum saldo a mais, tentar pegar a vaga de playoff de Liga dos Campeões. É muito importante para o Ajax, ao invés de ir para a Europa League, ir para a Liga dos Campeões, tá? É muito importante. Porém, o adversário não é fácil. Não briga por mais nada, mas não é fácil, tá? Newcastle e Chelsea é um jogo extra para você ver, mas não importa de nada. O Newcastle, no máximo, ele pode disputar a terceira colocação com o United. Já está classificado para a Champions. O Chelsea faz uma das piores pontuações da história. Não sei se vai querer alguma coisa também, mas é um jogo que tá ali. Se você acordou domingo de manhã com aquela vontade de fazer um jogo estranho, alternativo, exótico, tá aí. Everton e Bournemouth, 1,50 a cotação do Everton. Eu não trouxe esse jogo para gols porque o Bournemouth, ele não precisa de mais nada e o Everton é safado. Depois que faz 1-0, ele pode poupar até o final, pode segurar até o final sem nenhum tipo de escrúpulo, tá? É a cara do Everton fazer isso, mas não necessariamente por ter a necessidade de vencer, ele irá vencer. Então toma cuidado, tá bom? United e Fulham, mesma coisa, briga aqui pela terceira colocação. Não tenho certeza se vai jogar com um time misto ou não, porque já fez o que precisava contra o Chelsea, né, na goleada, um time que confirmou vaga na Liga dos Campeões. E temos o Liverpool fazendo seu último jogo contra o já rebaixado Southampton. Pode ser também uma oportunidade de back Liverpool, mas é um jogo onde o Liverpool não tem briga nenhuma, tá? O Liverpool vai permanecer na quinta colocação, perdendo, ganhando ou empatando. Genk e Bruges não
praticamente não tem muita disputa, a não ser que o Genk vença esse jogo e na última rodada consiga vencer também e torcer contra a equipe do San Geloase, porque é uma equipe que enfrenta depois o Antuérpia. Tem chance ainda de ser campeão, tá? É de bom tom se você gosta do Campeonato Belga. Fica de olho nesse jogo porque o Genk ainda tem chance. Na Espanha, Getafe e Osasuna, brigas distintas por aqui. O Osasuna dentro da zona de Conference League precisa da vitória porque Bilbao joga hoje contra o Elche, que é uma equipe extremamente fraca e já está rebaixada. O Girona também tem chance, o Sevilha tem chance, então precisa vencer e joga contra um Getafe que está perigando cair para a segunda divisão, mesma pontuação aqui do Valladolid que está dentro da zona de rebaixamento, tá? Almeria e Valladolid, confronto direto, briga de foice no escuro, para quem gosta de um jogo cachorrento ali para talvez trabalhar match odds no trade, pode ser jogo bom para trabalho, não sei se para assistir. E por último, Girona e Betis. O Betis não tem mais chance de ir para a Liga dos Campeões, teve chance lá atrás, acabou perdendo a oportunidade, dificilmente ficará na frente do Villarreal e também dificilmente perderá essa vaga na Europa League, tá? Então é um jogo onde interessa muito mais para o Girona, que é uma equipe que ainda pode ir para a Conference. Para finalizar, no Campeonato Brasileiro, muito cuidado com essa partida entre Corinthians e Fluminense, porque na semana que vem, aliás, muito cuidado com algumas outras partidas do Brasileirão, porque no meio da semana temos jogos da volta da Copa do Brasil, tá? Então, por exemplo, o Fluminense empatou com o Flamengo, tem o jogo da volta, teoricamente fora de casa, né? Mas o jogo acontece de novo no Maracanã. O Corinthians perdeu para o Galo por 2-0 e está numa situação bem complicada aqui no jogo da volta. Então, enfim, toma bastante cuidado porque as duas equipes podem poupar. Seria um excelente jogo para o Corinthians tirassem essa fase ruim e já vencer no Brasileirão, porque o Fluminense provavelmente vai estar focado no Flamengo. O problema é que o Corinthians também está focado no Galo, né? E a situação do Corinthians é ainda pior, porque o Corinthians perdeu o primeiro jogo. Então a situação do Corinthians é um pouco mais complicada do que a situação do Fluminense, que empatou o primeiro jogo, tá bom? Então muito cuidado. Outro jogo é Bragantino e Santos. Eu ainda não consigo chamar isso aqui de clássico, tá? O Bragantino é novíssimo. Tá tipo um Leipzig chegando na Bundesliga e querendo fazer clássico. Não é ainda, né? Mas hoje é mais time que o Santos, pelo menos em relação ao elenco, né? O Santos não tá assim tão bem esse ano ainda, pode melhorar. O Bragantino eu vejo numa fase um pouco melhor. Porém, uma cotação abaixo de 2 me parece um pouquinho exagerada, tá? O Bragantino dentro de casa tem 2 vitórias em 4 jogos, fez a mesma quantidade de gols que sofreu, mas o Santos fora de casa também não tá tão mal assim, tá? Então, muito cuidado. O Atlético Mineiro e Palmeiras, aqui também envolve questão de Copa do Brasil depois, né? Mas o Galo venceu o seu jogo por 2-0, o jogo de ida, e o Palmeiras venceu o seu jogo por 3-0, também o jogo de ida contra o Fortaleza. Então, as duas equipes estão, entre aspas, menos preocupadas com o jogo da volta. Então, pode ser um confronto interessante para ficar de olho aqui em correção de preço. E por último, um alerta, né? O líder Botafogo contra um América muito fraco defensivamente. O América é a equipe que mais sofreu gol na competição. O América, como visitante, tomou 8 gols em 3 jogos. Vai pegar um líder, é muito provável que o Botafogo tenha, assim, algum volume de jogo por aqui. Porém, o Botafogo tem o jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, onde ele perdeu o primeiro jogo por aqui. Então, o primeiro jogo contra o CAP foi 3-2. O Botafogo vai precisar vencer dentro de casa e ainda tem essa tarefa de proteger a liderança do campeonato contra o América. É favorito contra o América? É, mas muito cuidado, tá? Porque a cabeça do Botafogo pode estar no CAP, o Luiz Castro adora inventar times alternativos, pode ser que entre com um time misto por aqui e a gente pode ter mais um jogo pautado para gols, porque o América não é bobo ofensivamente, do que propriamente um jogo para vitória do Botafogo. O Botafogo pode se complicar por aqui, tá? Muito cuidado. Bom, eu vou ficando por aqui depois desse bate-papo que a gente teve de quase meia hora. Muito obrigado pela sua companhia, espero que seja um bom domingo. Aproveite o domingo cheio de jogos, porque vai ser uma coisa um pouco mais rara, pelo menos até a gente voltar até o retorno das competições europeias. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou do conteúdo, agora sim, se inscreva no canal e ajuda a gente a continuar crescendo por aqui. Não esquece dos sorteios aqui do Pix, das bancas e tudo mais. Já começaram a chegar na casa da galera os prêmios que eu enviei da Betfair, moletom, boné, camisa, e o sorteio para o próximo mês já tá valendo lá no site, tá? Eu não sei se o Dortmund venceu o campeonato, tô gravando na sexta, espero que sim, espero que tenha vencido. Porém, depois eu vejo, né? Eu não sou vidente, espero que tenha vencido. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira.